do Beleza. computador. Muito bem, estamos mais uma vez reunidos aqui online pelo Zoom para tratarmos do assunto já visto nas aulas online, que é militares na política. Então, já de antemão, colocando a palavra à disposição de nós todos, para que a gente reflita, converse, não é um assunto fechado, mas é interessante que a gente comece a colocar, porque ele vai dar margem para muita reflexão, muita dor, muito avanço. Vamos ver. Uma boa noite a todos que estão presentes, em nome da Zonal e da nossa companheirada. Boa noite a todos. Boa noite, Adriano. Bem-vindo mais uma vez. Dionísio, bem-vindo. Está disponível. A nossa aula, que foi adiada da semana passada, em função do passamento da mãe do Boico, era sobre militares da política. Então, temos muito assunto, muita coisa correu nessa temática nas últimas semanas, né? Alguns bons exemplos, que eu nem sei quais são, mas, né? E alguns maus exemplos que foram colocados, mas a gente tem que tirar sempre dos maus exemplos aquilo que nos cabe para fazer uma caminhada na direção da felicidade, da alegria e do respeito a esse povo tão maravilhoso que é o povo brasileiro. Então, nada nos move mais do que acho que isso. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre religião, sobre religiosidade, sobre denominação religiosa. Isso tem muito a ver, muito a ver. Tem. Independente do que tu pense da religião, tu tem o foco da pessoa. Ou se tu é a profissão da pessoa, também não pode dizer que a pessoa vai fazer pior ou melhor, né? Então, estamos abertos à conversa. Eu gostaria muito de ouvir e pontuar algumas coisas que forem necessárias. Ok. Diga, Adriano. Bom, esse é um tema que me é muito caro. Eu já escrevi bastante sobre isso, já estudei bastante. Assisti o vídeo do Renato Giannini Ribeiro e do Alberto Carlos. Eu acho assim que essa é uma questão nevrálgica na história do país, né? Eu acho que, não sei se você teve oportunidade, mas eu te mandei o link de um vídeo que eu postei no YouTube do Safato. Safato fala uma coisa que eu acho fundamental naquela história ali, que é o seguinte: tem uma pesquisa recente que diz que o país que mais faz tortura no mundo, após a ditadura, é o Brasil. Disparado de todos. Por que isso? Porque foi uma história que não foi passada limpo. É uma história... Veja, eu que sou da psicanálise, eu tenho aqui, com elemento de trabalho, a fala. Quando você tem uma coisa, quando você tem um passado que está lá, guardado, se você não quer fixar esse passado de forma negativa na tua vida, você tem que mexer nele. Não é fazer de conta que ele não existe. Então, isso é uma coisa importante. Aí a gente tem uma questão humanitária aí para falar. Eu que sou dos direitos humanos, né? Então, assim, eu acho que a questão dos militares no poder, ela vai além disso, evidentemente. O Safatli também fala em outra oportunidade de que o fascismo, e aí quando a gente fala militares no poder, a gente está falando de fascismo. O fascismo, ele não é só um ordenamento político de poder, ele é um traço de caráter. É um traço, é mais grave. E aí nós temos uma coisa que eu acho bem legal, que eu posso compartilhar, que eu gostaria de compartilhar, na verdade, é de que todos nós temos aí uma necessidade de respeito. Todos nós queremos sermos respeitados, reconhecidos por alguma coisa bacana que nós tenhamos, né? Todo mundo quer essa ordem do respeito. Acontece que a gente não pode confundir isso com subalternização do outro e uma supremacia, um poder. Tem muita gente que não sabe ser reconhecido pelo que faz, nem sabe trabalhar em equipe, não sabe compartilhar, não sabe ter solidariedade. Então ele prefere mandar, E aí a gente pode ter vários exemplos aí que a gente pode citar, né? Então, o golpe de 64 foi um golpe terrorista, né? Porque foi terror, que foi instalado um terror de Estado. Ele teve uma espécie de amadurecimento
o ensaio dos militares. Começou lá com Getúlio Vargas, né? Aí o Jango foi ministro do Getúlio e deu 100% de aumento no salário mínimo e falava de reforma agrária. Então era chamado de comunista. Então, né? É isso aí. Não, Eu não, acho que... o sinal não foi para ti. Tá bom, desculpa. Não foi para ti. O sinal foi para dizer que o cara falou algo que não devia, estava Sim. na mira. Na Berlinda. Na Berlinda. Estava na Berlinda, estava, né, cortando aí, né? Mas então, não, eu vou concluir o raciocínio. Eu acho que é super importante que a gente pense que as coisas têm o seu devido lugar, tudo tem a sua importância. Estava se falando aqui de religião, acho que religião é uma coisa muito importante, mas o nosso espírito crítico, o telefone da minha esposa lá, o nosso espírito crítico nos dá conta de que... Ô, Joana, tá. Nosso espírito crítico fala de que nós tenhamos que ter respeito, evidentemente, com a posição alheia, com a crença alheia, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo que o outro pensa. E eu acho que em outra oportunidade a gente já falou isso, parece que tem uma dificuldade da gente conseguir lidar com aquilo que é diferente ainda, né? Às vezes a gente faz uma crítica pontual para alguém e a pessoa considera aquilo como uma desaprovação total. Tipo, tudo que eu falei não presta, não serve. Não, eu estou pontuando, eu discordo disso, quem sabe falando sobre isso. Eu acho que todos esses elementos aí da relação política são importantes. Isso não ocorre com os militares. Os militares enxergam... Eu acho que tem um fenômeno muito interessante em relação ao golpe de 64 e o golpe de 2016, que é o seguinte. Vou começar pelo 2016. O Brasil está andando, os caras botaram nos trilhos, é só pegar o volante e seguir adiante, a gente dá conta. Gente, construir uma política pública, uma linha de economia, uma linha, enfim, uma série de medidas sociais, políticas, de políticas públicas, não é tão simples. Então não é pegar o volante e a partir de agora eu que mando, sai daí e vamos nos locupletar. É isso que eles fizeram em 64. Entregar o Brasil endividado. Né? Aí os políticos têm que dar conta de arrumar a bagunça. E agora a mesma coisa, nós não estamos vendo nada diferente. Então, assim, há uma insurgência. Eu acho que isso é importante. Papel dos militares na política, qual seria? Nenhum. Tem militares de alto escalão, generais, que falam isso. Nós não temos que falar de política, nós cumprimos uma função. Então, abandona a função e se candidata. Isso é outra coisa. Ok? Pegando o gancho, né, Adriano? É por aí, se a gente vai olhar para a história do Brasil, ela veio, continua, e por um tempo não vai mudar, de que essa presença do funcionário público armado, ela é danosa, ela é perigosa e ela não tem controle. Porque nós começamos como país assim. Nós olhar para a história do Brasil, nós temos que olhar para nós mesmos. Como que eu estruturo a minha relação com o outro, agora há pouco tu falaste com o diferente, sem necessariamente ser ou subserviente ou mandando. Como é que é a gente realmente construir relações horizontais? Isso tem a ver muito mais com a forma, tem a ver muito, eu acredito, com a forma como eu lido com o ser humano outro. O quanto de amorosidade, de respeito, de carinho, de proximidade eu tenho isso. Ora, isso é política, isso é formação política, alguém vai dizer, né? Mas tem a ver com a nossa formação cultural. E esta formação cultural, muitas vezes, a gente acaba repetindo umas bobagens na relação com a mulher, com o subordinado, entre outras pessoas. Eu estou falando isso porque a gente tem tentado construir esta dimensão diferente. Eu, pelo menos, estou conseguindo ver que aqui no grupo da Zonal, a gente tem aos poucos fazendo isso. Qual é a nova política? O Requião fazia uma fala agora sábado, na plenária do Arilson,
E estava ali citando o Arilson, não quero elogiar ninguém, mas ele estava colocando a fala de que a nova política não é simplesmente ser novo, ou trocar de partido, criar um partido com esse nome, mas é muito mais, que novas relações são essas? Em que bases éticas e até estéticas, porque tu tem que ter também uma presença que favoreça a pessoa chegar. Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem um compromisso muito grande com nós mesmos, na medida que a gente se relaciona com o outro desta forma que tu está colocando. E Sim. quando eu olho para o passado e vejo as heranças que temos com militares, e esse alerta que os professores deram, de que nós temos uma classe social que está armada. Então, não pode fazer política do jeito que vem fazendo no Brasil, como sempre fizeram. Né? A gente pensa que tenha, que queiram participar, mas não sou mais militar, agora eu sou da vida civil, né? Uma história cultural militar, mas não posso estar envolvido, senão eu vou estar mandando nos outros com a arma na mão. Então, essa é uma questão... Eu acho que tem uma questão aí que você fala e que é importante, né? É que, assim, é a questão da subalternização, que é a questão do colonialismo mesmo, né? Então, a gente já fala aí do Capitão do Mato, falou em outras vezes, tal, o colonialismo, a subalternização. Algumas pessoas não conseguem entender algo fora do quadrado da dialética desse subalternizado e subalternizador. Então, ele entende o seguinte, para eu não ser subalternizado, eu tenho que subalternizar. Só tem esses dois postos para cumprir. E, na verdade, não é nada disso. Né? Eu acho que a gente tem que começar... Eu acho que eu estou muito satisfeito de estar participando com vocês. Vocês sabem, eu sou de Campo Largo, estou retomando agora a filiação aí no partido, aí, com o apoio do Dionísio, aí, que me atendeu super bem e tudo mais, os companheiros que estão me ajudando. Eu penso que essa formação ela é fundamental. Você tem que discutir as coisas, você tem que encontrar novos olhares para as coisas. E essa postura da gente dialogar é que é fundamental na história. Então, assim, você tem que dialogar. Então, essa questão de ser originário das Forças Armadas não é problema nenhum. A gente conhece muita gente boa, e não estou dizendo que a maioria é ruim, não é isso. O que a gente não pode é transformar isso numa força política de última hora, que dá em processo de golpe. E o judiciário, sinceramente, eu esperava, de 2019 em diante, uma política judicializada em função dos atores que estavam envolvidos no cenário político, com uma série de dívidas. Pegaram tanto no pé do Lula. Mas vem cá, esse Daniel Silveira, que agora ganhou o perdão do Bolsonaro, teve 80 prisões por indisciplina, quando policial militar. Então, assim, a gente tem que ter o senso ético. Né? Como é que a gente transforma isso em política, né, Zé? Como é que a gente transforma? Isso aí é colocado uma posição que eu acho que é interessante da gente começar a construir, né? Veja bem. Diga, Otávio. Olha só. Militar na política sempre teve, desde os meus 15 anos, quando eu estive saindo do colégio militar, meu pai era militar. Quando ele se aposentou como coronel, ele recebeu um convite para assumir uma direção dentro da Petrobras, ele não quis nada disso, que foi que ele não ia ficar preso numa mesa e tal. Só que tem um grande coisa, por que está aparecendo hoje o militar na política? Desde quando esse Bolsonaro assumiu aí a presidência da República, ele sempre foi um revolucionário, ele foi pior do que o Daniel Silveira no Exército. O Bolsonaro ele foi expulso por bem da disciplina. Ele foi um cara muito odiado lá dentro. Ele sempre foi um cara revoltado. O Adriano, que é um cara de psicanálise, já deve saber como é que é o comportamento desse homem. Esse homem,
se fizer um psicotécnico dele de coisa, vai ver que o cara tem muito desvio, muitas coisas fora da linha dele, entendeu? Então, ele quer fazer desde quando ele assumiu na política, ele sempre foi um cara revolucionário, ele sempre foi um porra louca, ele sempre foi um cara que quis quebrar tudo, ele é um cara e ele está querendo fazer isso, como ele agora tem um poder de uma caneta, ele fala com tanto ênfase, o meu exército, o exército não é dele, cara. O exército não é dele. Ele fala como parece que ele é o dono do brinquedo, entendeu? E esse cara fez essa política militar, pegou esses generais já estão para lá de Bagdá com camelo e tudo, entendeu? Já estão fora da realidade e está botando pilha. Esse lance de indulto para Daniel Silveira, isso aí é ficha. Ele está armando aí. Esse cara é homem-bomba, esse homem. Entendeu? Às vezes eu estava até falando lá no comitê, no dia lá, até falei, pô, por que a eleição não foi em fevereiro logo? Em junho o Lula já assumia logo isso, tirar esse homem que eu não aguento mais ouvir a voz desse homem, cara. Porque eu conheço essa praga desde 78, eu sei quem é esse cara lá no Rio de Janeiro, gente. Entendeu? É esse cara que ele está fazendo uma revolução, ele só vê ali os 3 filhos malucos dele, as 3 bestas dele lá. E o Dalmir, ele sabe quem é. Ele falou assim, ainda bem, Fusta, que eu não trabalhei com o Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal. Eu falei, ainda bem, você teve o prazer de não cruzar com essa besta. Ele só passou no concurso, ficou 1 ano só e entrou na política por causa do pai dele, sempre fazendo isso. Então, o militar na política é através desse cara. Você vai ver. Ele vai sair, tem que sumir rapidinho, você vai ver que as coisas vão voltar à normalidade, as coisas vão voltar como é. Só está essa revolução de a gente está olhando exército, arma, não sei o quê, por causa desse babaca desse Bolsonaro, por causa dessa besta. Esse cara ele tem um distúrbio, esse homem. Esse homem está acabando com o país. É muito fácil. Agora, eu fico chateado, gente. Tantos anos dentro da política, eu vi professor, eu vejo negros, eu vejo o cara ainda bater palma para um maluco desse, gente. É isso que me revolta, cara. Parece que os caras estão hipnotizados para o cara falar, pô, o cara foi lá fazer agora esse negócio lá do agro, não sei o que lá, ele falou, o meu indulto vai ser válido porque ele é constitucional. O cara está empeitando, gente. Não precisa ser inteligente para ver o que o cara está fazendo, gente. Meu Deus! Então, quando fala o militar na política, é por causa desse homem que ele fez esse bater todo. O militar não é isso, não. É como o Adriano diz. O militar, para entrar na política, ele tem que pedir baixa, virar civil e entrar se candidatar. Mas ele está colocando os caras, está dando cargo, os caras estão ganhando dinheiro e estão todo mundo feliz, está todo mundo gostando da brincadeira. E tem alguns caras lá que não pode ver o Faça-me Rir, entendeu? O fio metal, então está todo mundo gostando, mas na hora de fazer alguma coisa, ele está inflamando, ele gosta de inflamar, ele sempre foi um cara que gosta de inflamar, ele sempre fez isso, ele é um cara meio doido, ele é um cara que não tem, sabe, ele não tem condição de assumir nada, sabe, e tem nego ainda batendo palma com um idiota desse. Meu Deus do céu, é terrível, não é fácil não, vamos Otávio, assim, desculpa, eu não quero monopolizar, na certo, medida querido. que as pessoas foram falando aí, a gente Adriano, é conversa, vamos tocar ficha, eu acho que é importante, sim, tia. Vai, pode falar, meu amigo, pode falar. O que eu observo é o seguinte, você fala de um comportamento, né, pessoal do sujeito. Acho que isso é uma questão importante, os debatedores lá do vídeo falam isso, que em alguns momentos houve a questão do impeachment, por uma questão de considerar que o cara estava louco e tal. Veja, tem coisas aí que eu acho que tudo bem, são gravíssimas, como comportamento humano. Para você ter uma ideia, o que você pode esperar? Analisa comigo. O que você pode esperar de um sujeito que está dentro do Palácio do Planalto e dorme com uma 9mm na cabeceira da cama? Que é louco. Não tem guarda, não tem policiamento. Não tem. Não tem que explicar isso.
Agora, a Não, questão é a seguinte: outro dia, eu trocava uma ideia com um parente e eu tecia algumas críticas. Ele diz, eu não gosto de crítica, eu não gosto de criticar. Eu digo, olha, por incrível que pareça, eu também não. Só que é o seguinte, quando aquilo que o outro faz afeta a minha vida e afeta a vida de outras pessoas, eu tenho o dever de criticar. Então, é nesse sentido que a gente está aqui completamente despojado de sentimentos apaixonados, mas é analisar o que afeta a vida do país e do cidadão brasileiro. Né? A gente não precisa muito. Basta ir ao supermercado, basta ir ao posto de gasolina. A gente está vendo uma política infiltrada de um apagão, um apagão político. Né? E só tem verba mobilizando outros políticos, né? Políticos que não são militares, né? Como o Congresso, o Arthur Lira, por exemplo, né? Que é mobilizado, então, pelo apoio do Bolsonaro de forma quase que restrita, né? Então, tudo passa, tudo vale, e eu acho que a gente pode estar observando justamente isso, que essa coisa do outro querer mandar, né? Por que eu preciso mandar? Por que eu tenho que entrar, como dizia o filho do Bolsonaro, por que só um jipe resolve o STF? O jipe e 2 soldados? Gente, isso é gravíssimo. Nós estamos engolindo essa história faz horas. Então, assim, o que tem, na verdade, já não é a questão militar de Forças Armadas. O que nós temos é a questão de uma politização da violência, porque nós temos uma série de milicianos envolvidos nessa história. Né? E isso não tem nada a ver com militar, isso é poder paralelo. Né? E que influencia na população. Então, nós temos um momento muito delicado para lidar. Né? Como é que outra coisa, Otávio, isso foi dito aqui no nosso grupo. Hoje, o grupo que apoia o Bolsonaro tem 25,5 bilhões para a campanha. O Lula, com o grupo fechadinho ali, dá 1,5. É 25 por 1. É verdade. E aí eu pergunto, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer encher o Congresso de gente deles. E é essa questão que a gente tem que olhar também. Né? Mas eu acho que nessa nova coisa, eu acredito que essa turma que entrou no Congresso, esses 200 e poucos quase mocorongos, se você levantar a vida desses caras no Congresso, nesses 3 anos e 5 meses não fizeram um projeto, os caras. Eu só digo uma coisa, a única coisa que vai salvar desse governo todo, dessa patifaria toda, é o PIX, mais nada. Foi a única coisa que ficou. O resto, os caras não fizeram nada. Os caras só foram naquela onda de arma, não sei o quê. Se você vê reuniões dentro do Congresso, como eu assisto às vezes, você só vê esse pessoal do Bolsonaro, esses bolsonaristas, o que eles falam de besteira, gente, os caras não têm um projeto, os caras não fazem nada, os caras só votam para destruir as coisas. Os caras, agora a população brasileira, nessa eleição, tem que fazer uma revolução. Você já viu que alguns deputados estaduais, o outro lá de São Paulo já foi caçado, esse mocorongo aí está acostado aí querendo ser... O outro pegou ele para fazer herói, não é herói para mim, entendeu? Então, a população brasileira, graças a Deus, vai dar uma resposta. Aí isso que eu falo para vocês. Eu fico chateado, ainda ver 25%, 28%, ainda vou batendo palmo para esse maluco, cara. Cara, a cabeça, eu não entendo isso, cara. O cara está prejudicando. São aqueles burgueses falsos que estão se ferrando com gasolina. Pô, cara, prato feito teve agora aumento de 28%. Poxa, o prato feito ter 28% de aumento é um absurdo, cara. Agora a pessoa não pode nem comer mais um prato feito. Você está vendo aonde está chegando a falta de coerência das coisas, gente. Por isso que eu digo, por que essa eleição não fosse em fevereiro, para a gente em junho já assumir esse negócio, tirar essa praga, esse câncer daí? Antecipar, né? Antecipar esse que é o meu golpe, esse é meu golpe. Vamos ouvir a Cíntia. Você está levantando a mão? Pode falar, Cíntia. Por favor. Oi, boa noite. Boa noite, Cíntia. Bem-vinda. Estão me ouvindo para variar, não estou me vendo, né? Mas está tudo certo. Não.
Tá Deixa eu certo. ligar o vídeo aqui, peraí. É que eu tô no celular, Ah, não. computador, e a pessoa aqui, peraí, não, pera, ativar, Agora sim. Tá me vendo? Agora sim. Ah, bacana. Apareceu a Deixa eu franja. me ver Apareceu a também, franja, tá legal. só não tô me vendo, deixa eu me ver. Ah, agora tá me vendo também. É. Tô aqui no lago do condomínio, que os companheiros Zé Ramalho, Zé Batista, Dionísio, que estão aqui, conhecem, e que eu sempre coloco à disposição para os nossos encontros, para a nossa confraternização, que é um ambiente bem lindo, né? Eu adoro. Enfim, a respeito dos militares no poder, eles nunca deixaram de estar no poder, inclusive durante o governo do PT. Porque nós somos o único país latino-americano que não passamos a ditadura a limpo. A gente, pela lei da anistia, e todos tiveram para poder sair da ditadura estadunidense, né? Só que depois passaram a limpo. Então, a gente tem, tanto no Chile, quanto na Argentina, quanto no Peru, no México, quanto em todos os países latino-americanos, nós tivemos, sim, condenados da ditadura, condenados à prisão perpétua, onde a legislação permite, condenados a alguma prisão, ou pelo menos a pagar financeiramente aos torturados, comprovados e tudo mais. O Brasil não fez nada disso. O Brasil fez uma anistia total. E o movimento de, de resgate, né, dos torturados e procura das ossadas e do resgate histórico foi feito de uma forma muito tímida no petista, porque eu acompanhei isso, porque eu convivi com pessoas que foram torturadas e tiveram pessoas mortas na ditadura, e isso tudo foi muito tímido, não teve apoio da Ancine, não teve tanto apoio cultural, não teve tanto apoio, ficou nos guetos. E jamais nós condenamos torturadores, assassinos e genocidas durante a ditadura militar. Isto posto, após a redemocratização do país, a Constituição de 88, vida que segue, nós temos e trazemos essas amarras, essas bolas e correntes militares, que até então, vamos ser sinceros, no governo Fernando Henrique, eles já não eram tão proeminentes, tá? Eles ocupavam cargos, mas assim, muito discretamente. Foi no governo petista, na tal da ameaça comunista e tudo mais, mas que a gente ganhou a eleição em 2002, assumimos em 2003, que essas forças militares começaram a ganhar paralelamente e escancaradamente dentro do governo, e nós petistas fechamos os olhos, dentro de dois pilares da democracia, no judiciário e no legislativo. Como? Eram deputados, eram senadores? Não. Eram ministros? Não. Do STF? Jamais. Do TCU? Não. Eles eram assessores que subsidiavam os ministros do TST, do TCU, do STF, dos tribunais, do trabalho. E eu prestei um concurso para oficial de inteligência da ABINHA, Agência Brasileira de Inteligência, em 2008. Eu fiz um curso preparatório para isso durante 6 meses
E a nota de entrada ali eram 91 pontos, eu atingi 115 de 180 questões. Mas eu, como sou muito retardada, ansiosa e afobada, era banca CESP, cada errada numa certa, de 115 acertos, eu baixei para 85 e a nota de corte era 91. Por quê que eu fui tão afobada? Porque essas questões de notas de corte eram questões enigmas para saber se você era uma pessoa ligada à esquerda. E essas eu cliquei certo. Estavam erradas. Daí foram baixando a minha nota. Eu estava num preparatório físico, porque para ser oficial de inteligência da BIM não basta só passar no concurso. Tinha prova de natação, prova de corrida, um monte de prova física também, prova psicológica. Daí eu estava fazendo terapia com o apoio da minha psicóloga, estava treinando pra caramba em 2008. Eu estava preparada para ser oficial de inteligência da BIM, tanto que acertei 115 questões, e a nota de corte era 91. Mas naquelas que eram essenciais para você ser uma pessoa ponderada e não sei o quê, foram as que eu errei e fui eliminada. E dentro disso, ok, tudo bem, reconheço meu erro, minha incapacidade. Mas, depois disso, na BIM, você tem hoje na BIM militares. E, se você ler o Estatuto da BIM, e eu conheço bem o Estatuto da BIM, né, porque eu fiz a prova, não é permitido, nem gostariam de ter militares dentro da BIM, porque o serviço da inteligência ele tem que ser estratégico e ele tem que ser principalmente em trabalho de soberania nacional, do qual militares são ocupados pela defesa da soberania nacional e não pela estratégia de ação e contração de inteligência para a defesa da soberania nacional. Então, existiam algumas cláusulas ali do Estatuto da BIM que tinham algumas certas restrições que foram abortadas, foram exterminadas, e hoje a gente tem as forças militares ocupando, eles são estrategistas em todas as áreas, eles estão em todos os gabinetes de centro-esquerda, de centro-direita, direita, extremo-direita, como assessores, consultores parlamentares, com altos salários no Legislativo, no Senado, na Câmara e, principalmente, sobretudo, no Judiciário. E isso vem, assim, desde 88. É uma continuidade. Houve uma retração nesse número de militares? Houve. Houve no governo Fernando Henrique, houve uma retração significante, e houve uma retração nos 3, 4 primeiros anos do governo PT-Lula. Depois, quando eles viram que o governo PT-Lula estava avançando em políticas sociais, de reforma agrária e outras questões que eles deveriam apoiar, como a construção de refinarias e tudo mais, as forças parlamentares e judiciárias reacionárias e de extrema direita e do mercado financeiro começaram a recrutar esses militares como consultores e com poderes assim extremos. São pessoas muito bem qualificadas, são pessoas estudadas e que sabem argumentar perfeitamente e sabem principalmente influenciar diante das decisões. Aí começou a se construir com esses militares que são um ranço pós-ditadura, a ideia do PT comunista, do fantasma do comunismo, da reforma agrária, da propriedade privada, do pátria, família e propriedade, das questões LGBT, indígenas, sobre o direito de saúde ao aborto e tudo mais. Começaram a avançar nessa pauta
em todas as esferas. E o Temer foi o cara que nomeou assim uma quantidade imensa de militares em todas essas esferas. Ele começou nomeando militares em todos os ministérios, para o TCU, para o Judiciário. O governo Bolsonaro só fez multiplicar o que o Temer já havia plantado e feito. Aí agora a gente vê, isso está mais óbvio. A minha família é militar, de conhecimento de todos aqui que me conhecem, desde a Polícia Militar, a Aeronáutica. Esse meu primo no Exército, eu fui na formatura dele, da infantaria. Ele entrou como NPOR, porque ele já fazia universidade quando serviu, e teve um militar de alta patente ali na formatura aqui no Pinheirinho. Tem um quartel aqui no Pinheirinho bem grande, assim, bem bonito. E, pô, o discurso desse cara foi fantástico. Ele falou assim, olha, 30 anos nos provaram que a gente está aqui para servir a pátria e não para se locupletar dela, não para transformar o poder se locupletando dela. Nós estamos aqui para garantir a soberania nacional. Inclusive, eu fiquei de pesquisar e pegar o nome desse cara, mas parece que ele foi afastado ou aposentado assim antes do tempo. Porque era um general, não era qualquer não, que estava aqui cheio de medalhas na formatura do meu primo. E meu primo, tadinho, ele tem agora 24 anos, bolsonarento, igual a família do meu tio, que é da Aeronáutica, que é oficial da Aeronáutica, aposentado, bolsonarento, como toda a minha família militar. O que acontece? Primeiro, não adianta a gente combater o militarismo, porque a gente não fechou a parte dessa história, a gente não combateu. A gente vai ter que lidar com eles. Eu vejo hoje, até analisando a campanha bolsonarista deixando, que eu estava analisando alguns vídeos, e gente que entende e estuda tanto quanto eu, e muito mais do que eu, com certeza, que a campanha do Bolsonaro agora, em relação aos militares, a volta do AI-5 e tudo mais, é, claro, o descrédito das instituições. Ataque, coitadinho do Bolsonaro. O Brasil só está nessa desgraça porque o STF não deixou ele governar. Ele é uma vítima do sistema. Ele é um presidente amarrado, porque se fossem os militares não teria corrupção. Eles não têm, então, e as narrativas estão muito crescentes nas mídias sociais em relação a isso. O que a gente tem que contrapor? Primeiro, nós somos as pessoas que menos produzimos vídeos curtos de 30 segundos em TikTok, em redes sociais. Segundo, a gente tem que comprovar que o lugar dos militares é dentro dos quartéis, garantindo a segurança das fronteiras. Garantindo a segurança das fronteiras, não teremos tantas armas, nem tantas drogas, se bem que eu tenho uma outra discussão sobre drogas, mas vamos lá, vamos entrar na onda bolsonarenta. Mas garantindo as fronteiras, o crime organizado, existem outras funções das forças militares. Vai adiantar a gente hoje se voltar publicamente contra os militares? Contra a compra de prótese peniana, leite condensado, picanha, Viagra e tudo mais? Não vai, porque a gente não vai estourar a bolha. Acho que a gente tem que mostrar, assim, não adianta dizer que os militares só servem para pintar meio fio e comprar pinto de borracha. O que a gente tem é botar os pingos nos is. Dizer assim, olha, os militares estiveram neste governo há quase 4 anos e tudo piorou. Inclusive, a gente pegar recortes dos jornais, porque essa é a estratégia deles, mas exaltando eles. A corrupção existe entre os militares, não são a salvação da pátria. A gente acredita que eles são necessários, têm a sua função, mas a função deles hoje não é essa, porque eles estão desviando a função, não todos, mas aqueles que são aliados ao Bolsonaro, estão desviando a sua função principal. E daí o que a gente desqualifica, como a gente desqualifica o militarismo no poder? É uma opinião minha, tá? Eu cresci dizendo que palavra
tem valor, que a palavra falada tem mais valor do que a palavra escrita. Eu cresci assim desde criancinha, porque eu sou de família militar. Meu avô dizia, meus tios diziam, você vale quanto vale a sua palavra. Até porque eles eram semi-analfabetos, tá? Então, a gente tem que resgatar esses valores. Olha, militar que presta é aquele cuja palavra vale. E qual é a palavra? A de honradez, a de respeito, a de proteção. Se você agride quem luta por terra, se você agride uma pessoa porque é gay, agora se você, quando pega um cargo no poder, você pega esse cargo para comprar leite condensado, Viagra e pinto de borracha, você não está honrando as forças militares. Pelo contrário, as forças militares, nós, petistas, honramos sim, mas é a força de quem honra, de quem respeita, de quem defende os seus cidadãos, de quem não concorda que você venda uma refinaria de petróleo e feche para exportar petróleo bruto e pagar petróleo refinado e pagar R$ 8 o litro da gasolina. Isso não é ser patriota, isso não é ser militar. Não é a honra um militar que trabalha, que vai para a trincheira, que faz treinamento na selva, não é a honradez apoiar uma reforma trabalhista no Congresso que tira o direito do trabalhador de buscar seus direitos na justiça se ele não tiver direito, se ele não tiver dinheiro para pagar uma perícia médica do INSS, se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado. Isso não é honradez militar. O militar defende a sua pátria, defende o seu território. Não é honrado para um militar deixar e queimar o seu território, a sua Amazônia, a sua maior biodiversidade para garimpeiro, para empresas de mineração estrangeiras levarem todo o nosso ouro, toda a nossa riqueza e exterminarem os nossos índios em nome da pátria. Em nome da pátria, a gente defende a nossa riqueza. Nós acreditamos nos militares. Militares com honradez. Militares que, sim, defendem a soberania nacional. Defendem a nossa Amazônia. Defendem os povos originários da nossa Amazônia, porque é papel das forças militares dar apoio à Polícia Federal defendendo os nossos índios, defendendo os nossos parques indígenas para não entregar para os estrangeiros. É papel dos nossos militares defender o nosso petróleo, defender o nosso ouro, defender o nosso nióbio. Olha, é papel defender o nosso nióbio e não deixar que Bolsonaro entregue o nióbio para os estrangeiros. É papel dos militares defender a palavra, não se envolver em falcatrua, não se envolver em licitações de leite condensado, de Viagra, de próteses penianas e tudo mais. Militar de verdade defende a sua pátria, defende seu povo, defende a sua soberania. Militar de verdade não defende miliciano, não defende quem desvia armas do exército para as milícias da favela. Militar de verdade, a gente honra, a gente resgata e a gente quer ajuda. Mas que seja honrado e não que faça parte de uma milícia que significa esse governo e todos os militares que a ele se aliciaram. Obrigada. Cíntia, obrigado pela colocação. É uma provocação, né? Porque nós estamos numa linha de raciocínio discutindo as origens desta questão de militares na política. E fica a desafios para que a gente não tem como esgotar o assunto, né? A gente tem... Natalina entrou, não sei se está ainda aí. Alguma coisa para colocar, Zé? Consegui entrar. Certo. Eu descobri que tinha uma senha para entrar. Tá bom.
Não, hoje que eu aprendi claramente como é que entra e reivindica ser host. Mas é isso aí. Tipo, eu fico feliz em aprender, sabe? Mesmo que não use depois. Mesmo que não use depois. Mas a Cíntia coloca uma perspectiva interessante e a gente fica imaginando as repercussões que isso possa ter numa conversa mais ampla, no dia a dia, né? Com a parentalha, por exemplo. Mas é um assunto que vai nos envolver durante muito tempo, enquanto aquilo que nós conversávamos anteriormente, que o Adriano colocou, se a gente não reeducar essa nossa questão, a nossa visão sobre as relações hierárquicas ou de poder, isso vai acabar se repetindo. Natalina, pode falar. Não, eu primeiro quero pedir desculpa que acabei me atrasando para essa aula. Talvez o que eu fale aqui você já tenha falado, esse que é o problema, né? E aí hoje na verdade, eu queria escutar os militares, né, do grupo. A Vossa Excelência aí, que é o anfitrião. Acho que eu não sei se o Dalmei está aí. Não veio. Também não veio. O Estresse é militar também ou não? Não. Mas é bom ver assim a visão da política a partir dos nossos companheiros aí que tiveram experiência no Exército, né? Ou nas instituições militares. Mas o que me chamou a atenção, assim, vou passar rapidinho, assim, talvez eu fale no que vocês já conversaram, né? Isso que é o problema. Mas uma coisa assim que me chamou a atenção e aí primeiro que quando eles gravaram essa aula, tanto eu quanto os próprios professores, a gente não tinha em mente essa possibilidade real da intervenção. Estou falando no Brasil, né? Eles falam muito da Europa, né? Eles têm a Europa como modelo, né? O Ocidente como modelo. Eu queria falar essas duas coisas. Eu, em relação ao Brasil, na época, quando se falava dos militares na política, eu não acreditava muito nisso, né? Não tinha muita convicção, né? Era meio confuso o papel deles, né? Parece que o Bolsonaro só fazia um ensaio. Mas hoje, no momento atual, é real essa possibilidade, sim, no Brasil, dos militares, de fato, entrarem na política de verdade, né? Então, para mim, hoje, essa aula ela tem muito a ver com a realidade atual. Eles, quando falavam assim que eles não acreditavam muito, né, numa intervenção, quando eles falavam nos países europeus, mas hoje está claro, né, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Pese que tenha um motivo econômico, né, da OTAN, e aí o envolvimento da Europa, né, mas queira ou não tem como negar que hoje a Europa ela avaliza através de forças, né, por enquanto armas, um confronto com uma Rússia. Então, não é tão tranquilo assim como eles falavam na época que gravaram a aula. Em relação ao Estado, quando eles falam ali de Weber, né, do Max Weber, que o Estado, como poder legítimo da força, né, o Estado tem essa legitimidade de usar força, nos remete a uma reeleição do Bolsonaro no Brasil. Confirma-se essa tese. Uma reeleição do Bolsonaro daria a legitimidade dele usar a força, né? Parece que é uma coisa assim que a gente era muito distante, né? Mas tenho certeza de que uma reeleição do Bolsonaro, não tenha dúvida de que ele estaria legitimado pelas urnas de usar a força, se ele quisesse.
E aí, eles trabalham uma ideia que eu queria ter me aprofundado nisso, não sei se vocês, ou alguém aí do grupo se aprofundou, como as democracias morrem, né? Eu acabei não me aprofundando nisso, nessa literatura, mas é um tema muito pertinente, né? Como as democracias morrem. E aí, aquela ideia do histórico que eles trouxeram, né? Que os reinados, eles se impuseram através da força, né? E aí, eles colocam que normalmente, e mais os governos de direita, né? Se utilizam da força ou do golpe, né? Quando a esquerda, através das reformas, torna-se uma ameaça, mesmo que a esquerda esteja legitimada pela urna, sempre é um expediente que se utiliza, é um instrumento que a direita usa a força para impedir reformas dos governos de esquerda, né? Então, para eles, a direita usa da violência para evitar que haja reformas sociais, populares e tal. Então, é isso, é um pouco isso. Talvez vocês tenham falado sobre isso, e eu não... É ruim, né, quando a gente entra atrasado, porque não pegou o contexto do debate, né? E aí, uma coisa interessante, que eles falam em relação ao Bolsonaro, são os sinais, né, que o Bolsonaro, na época, já dava, né, sobre as escolas militares, né? Ele sinalizava, depois veio as ameaças ao Supremo. Agora, de fato, né, ele usou do poder mesmo de afronte, né, ao Supremo, né, quando ele edita aí a graça aí de absolvição lá da condenação desse deputado dele aí. Mas desculpa aí, Zé, às vezes a gente entra atrasado e não pega o contexto da aula. Não, Natalino, a questão é que a gente não aprofundou a questão da morte das democracias, porque estávamos ainda analisando questões um pouco históricas da relação social, pessoal, militar, né? Muito que na superfície do que estávamos... O pessoal está meio constrangido de falar. Mas é interessante que a Cíntia trouxe algumas pontuações e tu traz outras, que eu acho que é importante discutir isso. É um assunto muito vasto, muito amplo, muito demorado para discutir, porque ele tem, no meu entender, naquilo que eu tenho lido e o que eu aproveitei das aulas, uma ligação muito séria com a nossa história, nossa construção cultural. Nossa, povo brasileiro, construção cultural de disciplina, de hierarquia. Então, tu me perguntava há pouco tempo que gostaria de ouvir experiências de quem é militar. É muito difícil colocar nesse contexto de agora, porque ele pode estar se aproximando com as dores de cada um, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho assim como base para dizer em que o que tem me estruturado enquanto visão política da atualidade é exatamente os alicerces de ética, moral, respeito e brasilidade que eu sempre acreditei que eu militava, fazia nas minhas atividades. Então, isso nunca foi isso garantia da vida militar. Isso foi garantia de quem tinha amor pelo país. Não precisava ter farda. Então, nós estávamos conversando, não precisava ter farda ou batina ou tapapó. Era uma postura ética em relação à nação, ao povo brasileiro e às suas demandas. Então, eu sempre digo assim, uma das experiências mais profundas, porque foi uma experiência emocional e mais amplas enquanto cidadania, foi a minha vida na Amazônia, que é uma visão de Brasil tão abrangente e tão profunda que quem sai de lá sai completamente mudado. E eu vi isso, praticamente todas as pessoas que conviveram comigo veem isso. Veem o Brasil por um outro ângulo, que é muito mais fácil se ver o Brasil a partir dessa saída do Sul. O Sul é muito etnocêntrico, né? A gente é muito
pautado em cima de uma etnia. Quando sai fora desse centro, a gente vê o Brasil com outro ângulo, independente da profissão. Eu acho que nós temos uma caminhada muito longa, e eu dizia, quando nós começamos aqui na Nacional, que nós estávamos fazendo um trabalho de formiguinha para muito tempo. Nem essa eleição. A gente está sonhando construir uma nova política. E agora eu comentava um pouco antes, Natalino, que o Requião falou isso, citando o Arilson, a nova política é num outro patamar ético, é uma outra visão de respeito, de entrega, quanto eu posso dar, não quanto o cash que eu levo nas coisas que eu faço. Então, tem a ver muito com, agora que nós falamos, né, da minha relação com o outro. Qual é a minha relação com o outro? É de respeito? É horizontal? Então, é respeitosa pela sua visão religiosa, política, sexual, ou não? Então, um pouco por aí. E isso, para mim, é um desafio constante, né? Eu tenho 2 filhos que são frutos desse tempo agora, e eu tenho que acompanhar eles. Mas eu falei demais, cara, falei demais. Quem mais quer conversar, por favor? Zé, posso falar um minutinho aqui, uma coisinha bem rápida? É um prazer. Na verdade, eu queria só expressar a impressão que eu tenho, né, desse governo militarizado, que a gente vive alguns momentos assim, que de fato a gente tem medo, né, desse governo, porque é o seguinte: amanhã a gente não sabe se vai ter eleição, não é verdade? Agora já o próprio Barroso mesmo falou que os generais lá estão sendo incentivados a colocar em dúvida, né, colocar em xeque a urna eletrônica ou, né, todo o processo eleitoral brasileiro. E de fato eles estão mesmo. A gente sabe, quem não sabe disso, né? Quem não sabe disso, né? E eles vão junto com o Bolsonaro porque quem é que quer perder a bocada, né? O Lula mesmo falou esses dias que um desafio dele vai ser tirar 8 mil militares do governo. Eu acho que isso aí não é uma tarefa fácil também, não, gente. Você imaginou você tirar a chupeta da boca dessas crianças aí? O que vai ter de criança chorando não vai ser brincadeira. E eles vão resistir. Vão resistir da pior maneira possível, aquela maneira que a gente sabe. A truculenta, dando cheque, né? Puxando um truco do bolso ali, né? Que é o que estão fazendo agora, né? Infelizmente, infelizmente eu fico assim, com o pé atrás mesmo. E eu acho que muita gente fica, porque tipo assim, ainda não chegou uma pessoa para mim e falou assim: Zé, fique calmo. Aliás, eu estava assistindo esses dias aí um rapaz chamado Thiago, ele tem ali um canal no YouTube que é muito bom. Ele falou para a gente ficar tranquilo. Falou assim: não, fiquem tranquilo que golpe não vai vir golpe, o Bolsonaro não tem toda essa força, não são todos os militares que estão com ele. Mas quem garante? Quem garante? Quem me garante isso, né? Que amanhã as eleições não vão ser, né, contestadas e que o que foi feito lá nos Estados Unidos seja feito aqui, né? Uma invasão aqui no Capitólio brasileiro aqui, né? E aqui está muito mais fácil ser feito isso, porque lá ainda nos Estados Unidos os militares garantiram, né, a democracia estadunidense, né? E aqui, infelizmente, os nossos militares aqui, né, os militares brasileiros, será que eles vão garantir isso, né? Será que eles vão falar: olha, a gente não está com você não, Bolsonaro, né? E a gente vai garantir a democracia aqui. Bom, aí quando se fala em militar na política, Zé, o meu pensamento, né, tipo assim, o que mais me pega é isso, né? Será que a nossa democracia está garantida com os militares, com tanto militar no governo assim, né? Será que amanhã a gente vai poder votar e o nosso voto vai ser válido, né? Porque com a Dilma também, né, o pessoal sempre fala do golpe, mas eu vejo o seguinte, que no começo do golpe contra a Dilma, nós mesmos falavam, né,
eles estavam pegando os nossos votos, né? E estavam jogando os nossos votos no lixo, né? E, tipo assim, os votos de quem votou na Dilma não parece que não valiam nada, né? Será que vai acontecer a mesma coisa agora também, né? Eu queria não, tipo assim, não ter essa dúvida, sabe? Eu queria ter a certeza mesmo, olha, tá garantido o processo, né? E a gente vai votar e com certeza o Lula em 2023 vai assumir e pronto, acabou. Finish, né? Ele que tire mesmo todos os militares de lá e revogue esses malfeitos que foram feitos pelos governos anteriores, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, né? As deformas da Previdência, a deforma da CLT e todas as deformas aí que foram feitas aí, né? É o que eu quero, né? Não sei se é o que a gente vai ter. Ninguém me garante. É isso aí. Tá bem. Eu podia adiantar. Olha, Zé, fica tranquilo, porque tem forças que estão escondidas, que têm muita força, que vão ajudar a que o processo se normalize. Eu não sei como, mas eu tenho uma confiança, um otimismo muito grande de que a gente precisa passar por isso, porque tínhamos muita roupa suja guardada e agora parece que estão aparecendo. Tu queria falar, Cíntia? Tu estava levantando o dedo, Cíntia. Tu estava a fim de conversar? Nós não temos muito tempo aqui. Não, é que eu tô com vocês e participando de outra live ao mesmo tempo, tá bom. Tá legal. da Setoria Nacional de Ciência e Tecnologia, mas estou prestando atenção, que eu tenho tá legal. múltiplo, não se preocupe. Como a gente não tem muito mais tempo, diga. Ô Zé. Fala. O Zé Carlos, na verdade, ele trouxe uma provocação importante. E na verdade, assim, a dúvida que ele traz, ela tem muito a ver com o momento, né? Porque, na verdade, assim, o que se a gente, apesar de você ser otimista, mas o que o Zé traz é muito importante. Por conta a gente fica imaginando assim, por que tem 30% esse cara, né? E aí, quando você falava, eu peguei um pouco a tua fala aí sobre a simbologia das Forças Armadas, da questão da nação, né? Você não usou isso, mas você usou a questão da brasilidade, né? Por que o Bolsonaro tem uns 30% ainda, né? Porque o Bolsonaro, na verdade, ele representa, né? Ele representa uma parte da sociedade, representa a direita, claro, né? O capital, o mercado, mas ele representa o agronegócio, ele representa um setor da sociedade que não quer que a esquerda volte ao poder, né? E é evidente, né, cara, que as Forças Armadas, elas sempre vão proteger o capital, né? Então, é por isso que quando o Zé fala em dúvida e essa temeridade, ela é real, né? Então, hoje não se quer que a esquerda assuma o poder no Brasil de novo, novamente, né? Então, é de se preocupar, sim. Muito bem. Preocupação, sim, concordo. É isso que nos move, a preocupação, né? Querer fazer diferente. E a gente está, então, chegando no final e dizendo que, Rogério, bem-vindo, mas chegastes na sobremesa. Chegastes na sobremesa. Está desligado, chegaste na sobremesa. A gente, obrigado, mas eu vou ainda fazer minha janta. Obrigado. Eu fico feliz em, mais uma vez, a gente poder participar, mas é assim, parece que nunca dá tempo. Tem muita coisa para conversar e trazer, porque à medida que um vai conversando, vai trazendo outras questões que a gente teria que colocar. Mas é por aí, é um espaço que se constrói a várias mãos e nunca vai terminar, porque a gente precisa sempre estar junto e saber que as ideias
vão fluindo à medida que cada um traz a sua. São 20 horas, 20 minutos, estamos há mais de hora aqui. O tema pode ser repetido, na próxima semana a gente tem mais. Um grande abraço a todos. Quem quiser acompanhar depois, pode acompanhar pelo YouTube, que eu vou passar para lá agora, tá? Um abração, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite, um abraço. Tá chique, hein, Zé? Vai pro YouTube, então.